Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador da mente humana, e estamos começando o episódio 57 do Cognamentos. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos. Inclusive, vocês já viram as nossas lives do Na Medida. Eu e o Dr. Lucas e Francisco Carvalho, nós retomamos as nossas lives e teremos uma série de lives às segundas, meio-dia, com as editoras. Estaremos conversando com as editoras de testes psicológicos, para quem é da área, fazendo perguntas para ela, batendo um papo. Então não perca, depois vão ficar salvas lá, mas se puder, meio-dia, tá batendo aquele almoço lá, um almoço na nossa companhia, a gente vai conversar um pouquinho com as editoras sobre avaliação, sobre o mercado de avaliação, sobre a ciência na avaliação, enfim. Então não perca, o nosso perfil é o @cognamentos. E você sabe que você pode conferir o Cognamentos em diferentes plataformas. Pega aquela sua plataforma preferida e coloca lá, Cognamentos, você vai achar a gente. E você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram para vocês. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E obviamente que eu gostaria de fazer um pedido especial para você que está nos ouvindo. Dar essa força nas redes sociais é muito importante para a manutenção do nosso projeto. Obviamente que todos os episódios são gratuitos, todos os nossos convidados que vêm aqui e dividem as suas experiências conosco, vêm de forma gratuita, mas obviamente manter esse projeto tem custos, tem custo de edição, tem custo de hospedagem, tem a gravação, tem a mobilização para tudo isso. Isso gera um custo. O que eu estou pedindo para você? Se você puder, ao menos, se fizer sentido para você, se você estiver gostando desse conteúdo, comente, compartilhe, isso funciona para qualquer rede, indique para outras pessoas. A gente fazendo isso, os algoritmos vão entender, poxa, esse conteúdo é relevante, deixa eu sugerir para mais gente aqui, ok? Então, agradeço muito a você que está dando essa força já, e se você não está dando essa força ainda, começa lá que para você é rapidinho, mas para a gente é muito, muito importante. Valeu! E só lembrando que nós estamos ali, mantemos um grupo no Telegram, que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além da gente poder bater um papo, conversar com outros ouvintes. Os artigos que eu utilizo no Drops Cognamentos, estou sempre mandando lá pra galera, então se você quiser, o link para esse grupo está lá no nosso Instagram, é só você entrar lá, esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso episódio. E hoje vamos receber aqui uma psicóloga que escreveu pra gente lá no Instagram. Ela vai se apresentar, a gente vai ter um papo ali pra ver o que a gente ia falar. Um assunto que a galera já tava pedindo e a gente vai ficar muito feliz, assim, com conhecer gente nova é sempre muito bom. Andressa, por favor, se apresenta aqui pra galera, pros nossos ouvintes e a gente começa o nosso bate-papo. Obrigada, Fernanda. Eu tô super empolgada aqui para esse bate-papo, né? Principalmente com um podcast que é muito escutado, né? Que tem muito engajamento. Então, fico bem feliz de estar participando. Bom, eu sou psicóloga, eu atuo com abordagem de terapia cognitivo-comportamental e ADBT. Sou psicóloga colaboradora, né? Do PROTAB, que é o setor de transtorno bipolar da Faculdade de Medicina do ABC. Eu atuo atualmente, né? Tanto na faculdade como no consultório particular, atendo aqui em São Paulo, faço atendimento online. E o tema autoestima, né, é um tema que acredito que nós profissionais temos que estar atentos e a população de forma geral, né, até porque é algo que faz parte da nossa vida e aqui a gente, né, com esse bate-papo
bate-papo, falar algumas dicas para ajudar as pessoas Uhum. que às vezes não tem como fazer uma terapia, porque uma das melhores formas de você melhorar a sua autoestima é fazendo uma boa terapia, mas com essas dicas também, de alguma forma, a gente vai tentar ajudar. Legal, pô, Andres, valeu, obrigado o interesse em conversar com a gente. E acho que o primeiro ponto é a gente entender, talvez para quem tá ouvindo, nossa audiência predominantemente são psicólogos ou estudantes, mas tem muita gente, né, que não é da psicologia também, que inclusive manda muita pergunta. O que é? Isso é algo que no social, assim, se fala muito, autoestima. Hoje a questão de saúde de maneira geral, aquele modo mais fit, né, rebate um pouco nisso, né, da questão da autoestima. Então, acho que a gente poderia pensar primeiramente, já que é um conceito bem multifacetado, né, que tem muitas perspectivas, né, numa coisa só ali, a gente pensar, definir pra galera, ou não só definir, mas trazer o que compõe, né, o que a gente tá Uhum. falando, né? Uhum. A autoestima, né? Existe quatro pilares, que é o Uhum, autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia, né? E uhum, aqui eu vou falar sobre cada um deles, porque eles compõem o que a gente chama, né, de uma forma geral, isso da autoestima. Essa questão do autoconceito é a forma como eu me enxergo. E uhum, aí a terapia cognitivo-comportamental entra porque essas crenças, né, elas são formadas desde a infância. Então, tem pessoas que, infelizmente, passaram por muitos momentos difíceis, inclusive de invalidação emocional pelos seus cuidadores, né, de ouvir muitas coisas negativas em relação a si, passar por experiências traumáticas, e isso tudo vai ali formando a personalidade da uhum, pessoa, a forma como ela se enxerga. Então, a forma como eu me vejo é o resultado de tudo que eu passei na minha vida, mas a boa notícia é que isso pode ser mudado. Mesmo alguém que se veja de uma forma muito negativa, né, tem a crença de desamor, de desvalor e de desamparo, essas crenças elas podem ficar desativadas e colocar crenças que são mais saudáveis, mais realistas, com a terapia cognitivo-comportamental, com o que a gente chama de reconstrução cognitiva, uhum, né? Mudar essa forma negativa que eu me enxergo, que é muito baseado numa realidade do passado ou na realidade atual, que eu enxergo de uma forma negativa, mesmo aspectos que poderia corroborar em eu me ver de uma forma positiva. Como, por exemplo, eu passei num concurso. E aí, por eu ter essa autoestima baixa, que a gente vai usar uma crença de desvalor, que você acha incompetente. Foi sorte, outras pessoas também sempre passa. Eu não olho isso como parabéns para mim, uhum. né? Foi resultado do meu esforço. Isso é uma conquista muito grande. Então, falta isso do auto-reforço, né? Que é o outro pilar, que daqui a pouco eu falo. Então, veja, é como se a minha crença distorcida fosse um círculo e as coisas positivas na minha vida é um triângulo. Como eu não trabalho isso, eu vivo no automático, eu vou pegar esse triângulo e transformar num círculo para caber aqui dentro. O exemplo que eu dei, Uhum. que foi sorte e não foi o meu esforço de passar num concurso. Então, essa forma negativa de se enxergar, muitas vezes a pessoa ela não consegue sozinha, sem uma terapia, e a mais adequada é essa que faz essas técnicas cognitivas, terapia cognitivo comportamental, ela não consegue ver isso de uma forma negativa. E, Fernando, isso é tão grave porque, por mais que eu vá conseguindo alcançar as coisas, eu chego no meu trabalho e o meu chefe quer me Uhum. promover para uma área que eu preciso palestrar. Só que eu tenho uma visão negativa de mim e uma preocupação com a opinião dos outros, que são coisas que interferem muito também da autoestima, que me faz paralisar. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, as pessoas vão me julgar. Então eu dei esse exemplo para a pessoa ver como a forma que ela se enxerga interfere vida pessoal, vida profissional, vida amorosa, né? A gente está falando também de outro pilar da autoimagem, a forma que Uhum. você se enxerga. E aqui eu Perfeito. vou abrir um parêntese, né, sobre algo que acontece com muita frequência. Você focar num aspecto do seu corpo que te incomoda, mas que tu não consegue mudar. E isso vai aumentando mais teu sofrimento. Exemplo, cor de pele, o nariz, se você não tiver dinheiro para fazer uma cirurgia, é o seu nariz. Então, características que você julga negativa, mas que você não tem o poder de mudar, você começar praticando a aceitação. Porque o fato de eu lutar contra isso, eu me julgar todos os dias por causa dessa minha característica, não vai fazer com que ela mude. E fica a É interessante o que pergunta. você falou, porque assim, desculpa te cortar, mas esse lance justamente, assim, a mudança ela começa nessa parte da aceitação, né? Daí que começa o processo o que eu posso mudar, né? E aí, Fernando, se eu não aceito isso, eu vou ficar o tempo inteiro me criticando. E a pergunta é:
quais as desvantagens de quando eu olho para o meu corpo e eu xingo, e eu me critico. O resultado disso vai ser o quê? Além de não conseguir mudar, como eu dei o exemplo, cor de pele, nariz, se você não vai operar, altura também é uma coisa que não consegue mudar. Aham. Qual o resultado disso na minha autoestima? Se repetidas vezes eu reclamo de algo que tá ali e não vai conseguir ser mudado. Vira um padrão, na verdade, a insatisfação, né? Você vive a partir disso. Acho que é legal uma questão que você trouxe, você falou inclusive da DBT, né? Ligada às linhas de terceira onda, contextuais. É essa questão da relação, a experiência, né, com aquilo. Não é mudar o fato em si, né? E interessante porque a questão de autoestima, quando a gente tá falando, né? Um elemento até emocional, um elemento até de como eu me relaciono a partir dos elementos de quem eu sou, como eu me descrevo, enfim, né? A gente não tá falando de mudar necessariamente, em alguns pontos isso pode ser necessário, pode ser possível, mas uma questão mais externa, uma questão mais, vamos dizer assim, real. É muito mais a relação com o que eu tenho, a forma como eu percebo, né? E isso é um processo. Né? Isso é um processo. Por isso você falou de terapia, inclusive, né? Psicoterapia, né? É essa forma que você vai construindo de sempre fui uma pessoa Uhum, autocrítica excessiva, né? Que é quando eu me critico de uma forma exagerada, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, para construir algo que a gente chama de me tornar uma pessoa mais autocompassiva. A uhum, compaixão com os outros é muito mais fácil, a gente é educado para isso, mas quando essa compaixão volta para mim, que a gente chama de autocompaixão, é algo que é muito difícil de ser praticado. É o que tu falou, é uma uhum, construção. Não é semana passada eu me criticava, essa semana agora eu sou super autocompassivo. Não acontece. É uhum, uma construção. E é isso, é você ir olhando essas questões que sim, vai ter momentos que você erra, algo que realmente você fica desapontado. Eu posso escolher criticar e focar nesse erro e me martirizar por isso, ou eu posso aprender com o meu erro. Eu posso ter autocompaixão, que errar é humano. uhum. Quantas vezes, né, Fernanda, as pessoas, eu odeio errar, eu não gostaria de errar, e a gente questiona. Uma vida sem erro é uma vida possível? Não, mas no dia a dia é o que as pessoas muitas vezes tentam. Sim, uhum. Você está seguindo uma regra Uhum. irreal. Exato, aliás, isso é muito comum em psicoterapia, né? Assim, essa questão do medo do erro, e aí vem aquilo que você falou, da construção do eu que veio lá da infância, né? E que veio se desenvolvendo essa questão da relação com o erro, a relação com aquilo que eu não posso mudar, com o que não está ao meu alcance, né? Então tudo isso vai impactando, né? Tanto na construção da personalidade, como você trouxe, e consequentemente, né, de quem eu sou. E esse ponto, né, acho que de mudar a relação, isso é bem essas linhas contextuais que a gente tem falado, a gente tem uma série de episódios aqui sobre terapia de terceira onda, né? E é justamente nesse ponto de você não é eu não vou errar, mas quando eu errar, como é que eu faço, como eu lido com o erro e a longo prazo, sim, eu posso me ajustar para que alguns tipos de erro não aconteçam, enfim, né? Mas eu Uhum, me comprometo com o processo, né? E não com o fim em uhum. si, né? Com esse processo de mudança, né? Que já demanda bastante. Eu comparo muito, quem ouve aqui já sabe, eu comparo muito psicoterapia com academia nesse sentido. Assim, é um processo que você vai aos poucos, vai treinando, vai aumentando a carga e vai progredindo a sua condição dentro daquilo, no contexto emocional, enfim, que seja, né? Mas é interessante como você falou no início, até talvez com experiência dentro com pacientes bipolares também, mas em outras circunstâncias, o quanto a questão da autoestima meio que está sempre presente no processo terapêutico, assim, ela sempre tem uma relação direta com aquilo que a gente está trabalhando, porque faz parte da concepção da pessoa, né? E psicoterapia é padrão ouro de autoconhecimento, né? Então, assim, ela que vai construir e reorganizar aquilo, não é mudar, não é partir do zero, não é jogar tudo fora, é reorganizar aquele ponto, né? Exatamente. E o outro pilar, né, que é isso da autoconfiança, do Uhum, quanto eu acredito em minha autoeficácia, né? O quanto eu acredito em mim. E é isso, essas crenças, a forma negativa de enxergar. E uma das coisas que interfere muito, né, Fernando, é o cuidado que eu tenho com as pessoas que eu permito na minha vida. perfeito. Será Uhum, que tem como eu me ver de uma forma positiva se eu tenho um namorado, uma namorada, esposa que me humilha, que me trai com frequência, que me fala coisas negativas, e a gente saber que passar por isso é muito difícil. Momento algum, alguém que passa por um relacionamento abusivo, tóxico, tem que ser julgada. A pessoa ela não escolhe uhum, ficar ali porque é prazeroso, porque ela quer. Existe todo um contexto por trás, como isso que a gente está falando. Como aquela pessoa, né, se enxerga e ela se vê incapaz de dar conta da sua vida sozinha ou de ter outra pessoa, porque as pessoas quanto mais autoestima baixa, mas ela tem um aspecto ali de dependência emocional, de idealizar que a minha felicidade está nesse uhum. namoro, nesse casamento, que o outro tem uma obrigação de me fazer feliz e que a gente sabe que não é assim, né? Uhum. Aí você trouxe um ponto importante, né? Que embora a gente tá falando de algo pessoal, interno, a minha autoestima, a maneira como eu me percebo, ela tá muito relacionada, inclusive, aos feedbacks que eu vou tendo, minha relação. Claro, não é que depende do outro fala, porque daí eu tô preso ao que o outro tá falando, mas, de novo, a maneira como eu relaciono com isso, mas
mas o feedback, as trocas sociais que eu tenho, isso vai influenciar bastante, né, a forma como eu vou me descrever, inclusive, né? E você falou, inclusive, da questão do auto-reforço. Acho que a gente tá falando de um ponto até do que eu alimento ali, né? Do que eu alimento desse ponto, porque crítica, elogio, a gente tava tendo ontem uma reunião de formação dos professores, de dando aula, e dentre alguns temas surgiu lá questões de ouvidoria, né? A gente recebe tanto elogio quanto crítica. Mas tem aluno que faz elogio também na ouvidoria, que é bom, né? Mas esse ponto, como eu lido com isso, que vai vir de qualquer forma, né? Então isso não tá no meu controle. E aí, onde entraria essa questão do auto-reforço? Como que eu alimento isso? Enfim, como é que eu colocaria isso na prática para pensar, operacionalizar isso? Exato. É isso, né, que é o outro pilar do auto-reforço. Você não precisa estampar no outdoor as suas conquistas, mas é eu comigo mesmo. Tem uma frase, Fernando, que eu acho que tu vai concordar, que a gente escuta muito quando é criança dos pais, eles não têm intenção nenhuma de que isso soe de aspecto negativo, que é não fez mais do que a sua obrigação. Uhum. E isso fica internalizado ao ponto de quando a gente consegue conquistas que até outras pessoas veem de fora e falam, nossa, que legal, a gente fala, não fiz mais do que a minha obrigação. Uhum. Então, essa coisa de se autoelogiar, Fernando, tem um poder tão grande na nossa mente, na nossa autoestima, na nossa vida, e não precisa ser eu passar num concurso, eu lotar a minha agenda. Nossa, de manhã eu acordei, pensei em faltar à academia. Legal, parabéns, estou aqui, eu vim mesmo com preguiça. Nossa, eu tô numa reeducação alimentar, eu consegui não pedir o iFood e eu comi o que estava mesmo na minha casa. Parabéns, eu resisti à vontade de comer bobagem, se me afastar do meu projeto aqui, que eu ser uma pessoa mais saudável. Eu consegui lidar com uma pessoa que foi ríspida comigo, sem levar pro lado pessoal, entendendo que é um problema dela, que ela agia daquele jeito com todas as pessoas. Ainda bem, em outras épocas eu já ia começar a entrar naquilo, achar que eu era errado. Então, veja, eu não preciso ter grandes feitos e não é só relacionado à vida financeira para que eu consiga me elogiar. No final do dia, eu tô deitada, pode servir até como um dos pontos da higiene do sono. Faço minha respiração, desligo as luzes, desligo o celular e lembrar o que hoje eu fiz que eu tô de parabéns. Essas coisas pequenas. Nossa, eu pensei que eu ia me atrasar e eu cheguei pontual, não é farmácia que é minha obrigação. Não, isso também é legal. De eu ter ido para academia com preguiça, de eu ter feito a minha dieta, né, de eu ter reconhecido o meu limite, que eu não ia conseguir fazer o favor pro colega, eu acabei dizendo não, isso não me atrapalhou. Então, você ter a prática do autoelogio, e ninguém realmente faz isso de se autoelogiar raramente, ou alguém que aprendeu na terapia, é algo que vai ajudar muito você começar a construir esse olhar positivo, essa compaixão com você mesmo, que faz muita diferença, né? É legal que você falou, porque você falou assim, não é o grandioso, né? Assim, nossa, quando eu chegar lá naquele nível lá, mas é o dia a dia e é o que a gente às vezes não aprende a fazer, né? Por isso que a terapia vai ajudar nesse ponto. E não é simplesmente valorizar tudo pequeno, tal, mas assim, é você entender que são pequenas conquistas que levam você na grande conquista, né? O Teatro Mágico tem uma música que chama Reticências, a música, não sei se você conhece, mas o refrão basicamente ele fala se lembrar de celebrar muito mais. E ele fala justamente isso, quanta mudança alcança, coisas pequenas ali que ele vai trazendo. Fernando Anitelli, que é o cara do Teatro Mágico, um poeta, né? Mas ele fala justamente isso, de se lembrar muito mais, assim, daquilo que é pequeno, daquele momento. Ele fala, eu tenho tempo de decolar, né? Mas tem tempo também que eu preciso dar uma paradinha, mas é celebrar essas pequenas questões quando você traz questão do dia a dia, né? Uma pequena conquista que seja, fui na academia, desde que isso seja, eu quero me comprometer a ter uma vida mais saudável, é o pequeno, né? Eu só vou ter, e é interessante porque assim, né? O resultado mesmo a gente vai ver lá na frente, né? Que o meu corpo vai responder melhor, eu vou estar mais exposto, né? Se lembrar de celebrar muito mais. Quem já me conhece aqui, ouvinte, sabe, né, assim, sofri de estômago há muito tempo, e aí eu falei, não, tem que mudar a hábito alimentar, e mudei, não tem mais problema nenhum, né, em relação a isso, tanto um monte de coisa, enfim, de alimentação, atividade física e tal, o que casou ali com o momento do nascimento do meu primeiro filho, né, e aí assim, poxa, eu preciso curtir mais com ele, não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, né, então assim, era bem sedentário, né, e acho que é esse ponto, né, aquela pequena conquista e tem a ver, e isso vai retroalimentando a imagem que eu tenho de mim, não pelo físico só, não pela o que eu mudei, mas eu percebo que eu tenho a capacidade de fazer algo que eu achava que eu não tinha, né? Você falou de antigamente, você sempre a gente crescia ouvindo, não, aquilo lá não é pra mim, aquilo lá não é pra mim. E de repente você fala, nossa,
aqui, ó, mas é um processo, né? Dura um tempo, né? E hoje, sei lá, tá fazendo uns 6, 7 anos que eu mantenho uma vida bem saudável. Nossa, isso permitiu que eu, com meus 2 meninos, curtisse muito e curto até hoje, mas justamente pela pequena mudança, né? Pelo diário, né? Pelo dia a dia ali, né? Exatamente. E disso a gente pode colocar um tema, né, que assim, as pessoas elas esperam se sentir motivadas, elas Boa. esperam a motivação. Quanto na verdade, se você se motivar a ir à academia, você não vai. Muitas vezes a motivação ela só vai vir depois que eu já estou na academia, alguns meses, eu olho, a celulite diminuiu, a gordura localizada, nossa, legal, vou seguir firme. Ainda assim, dificilmente você vai ser a pessoa que, eu acordei, tô morrendo de vontade de malhar e vou. Às vezes, de ter que acordar cedo, porque acordando cedo, você inclui mais coisas no seu dia, que lhe aproxima de ser uma pessoa mais interessante do que Perfeito. acordar às 10 horas da manhã. Então, que tipo de escolhas eu tenho que vai corroborar e eu me sentir uma pessoa mais interessante? Fernanda, eu posso pegar meu Instagram e ficar a tarde inteira olhando vida de blogueira, nossa, deveria ser assim, assado, e que não sei o que, me comparar. E eu posso pegar uma tarde, deixar o meu celular até em outro cômodo e pegar um livro. Que aquele livro vai me trazer insights, vai melhorar minha criatividade, vai me trazer mais conhecimento. Então é importante as pessoas pensar, né, Fernanda, o que eu tô fazendo da minha vida? E acho que você deu um exemplo bem prático de tomada de decisão, assim, né? O último episódio que a gente lançou agora, que é um episódio diferente, né? Eu comecei esse ano o Drops Cognamentos, são episódios mais curtos, que eu falo sobre um tema, eu falei sobre procrastinação. E um dos pontos é justamente isso, assim, se eu ficar esperando aquela vontade de fazer as coisas, tal, enfim, ainda mais questões que demandam energia, seja um trabalho, seja na academia, seja sair da inércia ali, né? Quando eu começo a fazer, né? Se comecei magicamente a vontade veio, mas eu vou vendo os benefícios daquilo. Eu não preciso esperar estar 100% motivado para fazer aquilo, né? Eu posso ir lá e fazer simplesmente. É o famoso vai e faz, né? Eu falo muito com os pacientes também, olha, vai e faz. Mas a vontade, realmente, né? A gente não tem vontade de fazer muita coisa, mas tem um exemplo do Drauzio Varela, né? Que ele sempre fala isso, o pessoal fala que ele corre, nossa, já na idade, eu corro porque eu preciso pra minha saúde, eu não gosto de correr, eu não gosto, mas assim, hoje na minha idade eu preciso manter meu corpo ativo, pra que isso me possibilite fazer aquilo que eu gosto. Então você tem uma questão física até ligada aí, né? Quando você fala da motivação, não basta só ela. Eu adoro música, né? Mas o Renato Russo já falava isso, né? Disciplina é liberdade, né? A disciplina de eu poder me autorregular pra fazer aquilo que eu quero, né? Agora, a vida não é tudo que eu quero, né? Então a gente tem que ir ponderando isso. E isso é legal que bate muito nessa questão de quem eu sou, como você falou, né? O que eu tô construindo, o que eu tô escolhendo pra minha vida. Claro que a gente pode falar de várias limitações que a gente tem, mas como você falou lá no começo, eu me comprometo com aquilo que eu posso fazer, né? E isso, Fernando, que tu tá trazendo, né? Escolhas prazerosas geralmente vão ser não ir para academia, em vez de eu acordar às 6 horas, eu acordar 8 horas, em vez de eu comer a pizza com frequência, eu comer a coisa que tem em casa, que é menos saborosa. Então, a vida do adulto é você enxergar que as principais coisas que você tem que fazer e focar, elas são desconfortáveis, elas não são prazerosas. Escolhe trabalhar, escolhe viajar. Tu vai escolher viajar, mas o trabalhar é necessário. Ele também que vai trazer, né, o dinheiro para que você consiga viver. A mesma coisa da pessoa que fala, mas eu odeio cozinhar, odeio coisas saudáveis. Só que se tu escolhe o prazeroso, que é comer com frequência coisas calóricas, isso vai destruir tua autoestima. Não é só pelo físico engordar, mas é por todas as doenças, dores. Então as pessoas entendem, né, Fernando, que a vida não é sobre eu escolher o que me dá mais prazer, mas é as escolhas saudáveis que na maior parte das vezes geram desconforto e dá muito trabalho, né? Exato. Mas você acabou de dar um exemplo, né? Eu gosto de viajar, mas para viajar eu preciso trabalhar para ter dinheiro para viajar. Você sabe que eu ouvi um podcast agora recentemente com o Fábio Porchat, né? Que é um cara que adora viajar, abertamente fala muito sobre isso. Ele falou, eu encaixo, trabalha pra caramba também, eu encaixo minhas viagens dentro dos meus trabalhos, mas eu preciso trabalhar para poder, falou, conheço o mundo inteiro, sabe assim, para poder fazer isso aqui. O ponto de quem eu sou e desses pontos que você está trazendo. Nós recebemos 2 perguntas que se misturam um pouquinho, né? Uma foi a Débora que mandou no box depois pra gente lá, que já ouve a gente faz tempo, e ela falou uma pergunta simples, né? Como melhorar minha autoestima, tá? E a gente recebeu no link anônimo, né? Agradeço sempre quem tá mandando pergunta pra gente. E acredito que aqui já vem, obviamente, no psicólogo, né? Percebo que meus pacientes apresentam alguma queixa com autoestima, ligada à autoestima.
mas eu tô tendo dificuldade em traçar uma linha de condução, né? Alguma sugestão? Acho que as duas vêm de encontro com o que a gente tá falando de melhora na ação e tal, mas o que a gente pode falar sobre melhorar a autoestima? Já que a gente falou alguns pontos aqui, como é que a gente poderia Respondendo mais a entender? parte dos profissionais, né? Claro que a gente sempre vai se basear pela conceitualização do caso, Perfeito. mas também tem algumas técnicas que elas não tem como não ser usado. O velho questionamento socrático, Uhum. né? Isso já faz parte da própria terapia. Tem uma técnica que o nome é agir como se. Então, tem alguém na sua vida, né, que você considera que tem uma boa autoestima, diante de alguma situação, você imaginar como aquela pessoa reagiria. E você pode agir como se você já tivesse essa autoestima. Eu não preciso estar com a minha autoestima boa para agir como alguém que não tem autoestima. Vou dar um exemplo. Eu sou muito tímida, eu me vejo de uma forma muito negativa e vou chamada para um convite. Se eu ajo de acordo com essa autoestima ainda baixa, eu recuso o convite. Mas se eu ajo como alguém que já tem autoestima, eu vou e aceito, como se eu já tivesse uma boa autoestima, esse desafio. E claro, você pode treinar, e aí já entra outras técnicas, como, né, exposição. Então, agir como se é muito boa. A técnica do contínuo cognitivo, né? Isso de desenvolver papéis, estratégias comportamentais. Que momentos, né, você considera que você trava, que tem dificuldade? Quando realmente eu vou paquerar, eu sinto muita vergonha, eu acho que a pessoa aí já entra as listas de distorções cognitivas, leitura mental, que é uma das distorções que as pessoas que têm autoestima baixa mais têm. Tentar adivinhar o que estão pensando, que eu acho que ele não vai gostar de mim, que ele tá pensando tal Prever o coisa. futuro, né? Então, isso da adivinhação, da leitura mental, apresentar essa lista de situações e fazer com que esse paciente perceba, pode ser um RPD, mas às vezes o paciente pode fazer isso, né, mentalmente, verbalmente. E uma das técnicas que ajuda muito, treino de habilidades sociais. Fernando, será que tem algo mais poderoso do que eu agir de uma forma assertiva? Conseguir dizer não, que a dificuldade de dizer não é uma das coisas mais frequentes que tem autoestima baixa. Conseguir dizer não, falar sobre o que incomoda, recusar pedidos, falar aquilo que eu quero. Tudo isso é muito poderoso para eu aumentar essa forma que eu me enxergo, aumentar essa autoestima. Então, treino de habilidades sociais, intervenções ambientais, né? Às vezes você pode usar também metáforas, né, com os pacientes. Você pode escrever aquelas listas de qualidades, de conquista, e aquela lista servir como um cartão de enfrentamento, pedir que o paciente leia aquilo com muita frequência para que aqueles pensamentos ainda da crença negativa desativada vá diminuindo a intensidade e esses pensamentos mais realistas vá desativando as crenças negativas, né? Reestruturar o significado, né, de experiências infantis traumáticas também, porque a gente sabe que isso do passado interfere muito na forma que essa pessoa se vê hoje. Então, acredito que as principais sejam essas. Regulação emocional também, porque, veja, quando alguém consegue lidar melhor com as emoções, ela vai ter comportamentos mais alinhados com os valores, menos comportamentos impulsivos. Então, isso também é muito importante, você saber lidar com as suas emoções. Então, ensinar a paciente regulação emocional também é muito importante, né? Acredito que entra muito nisso. Então, a gente fala também sobre isso do poder de comparação. Toda vez que você vai se comparar, você se compara com alguém que você coloca acima de você. Logo eu coloco acima de mim, eu estou me colocando de uma forma inferior. Então a comparação ela nunca é justa, porque cada pessoa tem seus desafios e além disso é algo que acaba minando muito a autoestima. Então ter esse cuidado, né? Aquilo da crença, quando você acessa a crença do paciente, você pode fazer um quadro pegando aquela forma. Vou dar um exemplo. Se das suposições, né, que tem na conceitualização do caso. Se eu cometo erros, logo eu sou incompetente. Fulano, como é que seria uma visão mais realista dessa suposição que está aí na tua vida há bastante tempo? Mesmo que eu cometa erros, ainda assim não significa que eu sou incompetente. Porque errar é humano. Todas as pessoas cometem pequenos erros. Então, essa visão mais flexível, ela vai começar a acontecer do que aquela visão das suas regras, das suas suposições, que é uma visão muito 880, que é baseada nessa crença aqui negativa que a gente está tentando desativar. Perfeito, E assim, né, você trouxe algumas técnicas. A TCC, ela tem, assim, ela é famosa até pelos
conjunto de técnicas, mas sempre lembrando, né, que assim, eu vou ter que ajustar o perfil, a conceitualização de caso, como você falou, né, tem que ajustar o perfil do paciente. Então isso, algumas técnicas vão funcionar melhor do que outras, né? Então acho que tem esse ponto também da gente buscando essa adequação. Agora pensando na pergunta mais geral, assim, tá, e como é que eu melhoro isso? Que dica que a gente poderia dar na prática geral pra galera? Vamos falar disso aqui, depois eu tenho um outro pontinho que eu queria trazer pra você. Assim, para essa espectadora que perguntou isso, né? Na verdade, tudo isso que eu falei já são as formas. Perfeito. Aquilo lá que a gente colocou, de eu colocar no meu dia escolhas, né, que vão me aproximar da pessoa que eu quero me tornar, me afastar de pessoas que me diminuem, cuidar do meu corpo, a alimentação, sono, atividade física, porque isso não é só sobre a autoimagem. Legal. Aquilo de eu colocar no meu dia a dia com frequência a questão do autoelogio, eu ter cuidado com os meus pensamentos. Se eu estou fazendo muita leitura mental, se eu estou catastrofizando, adivinhando, porque lembrar que pensamentos não são fatos, não é porque eu penso dessa forma que é a realidade. Isso de evitar se comparar, você fazer uma limpa nas suas redes sociais de gente que você geralmente olha e te traz emoções negativas, de se colocar para baixo, se julgar ou criticar, isso também interfere muito, né? Isso é algo que a gente precisa lembrar. Cuidado que eu tenho de o que tipo de conteúdo eu acesso, que pode ter o poder de me ajudar de uma forma positivamente ou de acabar reforçando ainda mais a minha autoestima. Escolhas amorosas é uma das coisas também que interferem demais. Se você é uma pessoa que se relaciona de uma forma muito dependente, que acha que a felicidade está em um namoro, no casamento, que essa pessoa tem a obrigação, é o momento de você procurar uma terapia. Uma das melhores formas de você melhorar a sua autoestima é fazendo uma boa terapia. Se financeiramente você não consegue, livros ajudam, um podcast desse aqui. Alimente o seu dia a dia, o pouco tempo livre que você tem, com conteúdo de qualidade, com conteúdo que vai fazer você se tornar mais importante. Daí você pode fazer uma lista. Eu vou aqui começar a colocar em prática que tipo de comportamento eu considero que me afasta de ser uma pessoa que eu gostaria. Procrastinar na academia, ficar o dia todo no Instagram, me comparar com as pessoas, ficar stalkeando meu ex, continuar com as amizades que eu sei que são pessoas que não perdem a oportunidade de me alfinetar, ficar num trabalho sem procurar outro, que esse trabalho acaba trazendo mais ainda essa sensação de incapacidade. E do outro lado, que tipo de comportamento eu preciso praticar com frequência que está alinhado com o que eu acredito que é importante para mim. E aí vem tudo aquilo que a gente falou. Então, eu recomendo que a pessoa que está assistindo esse podcast, ela realmente pegue uma agenda, um caderno, algo que ela vai entrar em contato com frequência para anotar, porque aqui teve muitas dicas importantes, né? De você saber como lidar, os próprios conceitos também que a gente foi falando aqui, que pode ser novidade para muita gente, né? Principalmente as pessoas que não são da área da psicologia, que também estão aqui ouvindo. Então, tem muito conteúdo aqui que a pessoa já pode ir praticando, né? Perfeito, e você tocou num ponto que é o que eu tinha pensado já em falar, você já adiantou. Você colocou uma questão assim, né? Tá, você pode ver o que você vai começar a fazer, mas sobretudo também notar aquilo que me afasta de estar mais próximo daquilo que eu quero, né? Da pessoa que eu quero ser ou de como eu gostaria de me perceber, mas também olhar para isso, naquilo que eu tô fazendo que realmente está mantendo, né, esse ponto, que é eu me manter num relacionamento abusivo, eu me manter nessa comparação. E hoje, mídia social, né? Enfim, a mídia social, todo mundo tem uma vida maravilhosa, né, nas redes sociais, né? Eu falava isso, inclusive, com um colega ontem, a gente tava falando com um amigo de fazer um outro projeto, entre podcast, e claro, mídia social é importante, eu falo, mas eu realmente entro, tenho que fazer aquilo que eu faço para divulgar o podcast, mas dentro daquilo que é saudável para mim, né? Porque senão também eu acabo, nossa, e aquele outro, mas acho que você tocou nesse ponto importante, né? E tem muito a ver ali com um tópico que você tinha colocado, que é flexibilidade, né? Eu acho que juntando esses 3 pontos, né, talvez a gente poderia pensar nisso, né, essa questão também do que está me afastando, né, o que me faz não chegar próximo daquilo que eu quero, inserir práticas, mas pensar que a flexibilidade tem a ver com isso, né, não é uma regra geral que vai melhorar tudo. Mas eu vou mudar a forma, né? Eu vou entender que os desafios vão acontecer, os tropeços vão acontecer, mas mesmo assim isso não tira o mérito de quem eu sou, né? Exatamente. Isso dessa visão flexível que a TCC chama de
a gente ensinar o paciente essa flexibilidade cognitiva. Uhum. Vou cometer erros, eu vou ter dificuldade, porque a pessoa, quando ela tem um olhar muito 880, né, uma rigidez cognitiva, se eu tenho dúvidas, logo eu não sou capaz, eu não sou competente. Se eu realmente fosse um bom profissional, eu não estaria tirando dúvida com o meu colega. Então, uma visão muito rígida. Uhum. Ainda que eu seja uma boa psicóloga, eu faço uma supervisão. Tem um caso que eu vou olhar e falar, olha, realmente, acho que eu não vou ser uma boa psicóloga para essa demanda. E eu reconhecer esse meu limite é super inteligente, super saudável. É isso de você conseguir ter essa flexibilidade cognitiva, em vez de se deixar levar por essa visão 880, aí já entra a questão do perfeccionismo. Ah, se as coisas não saírem do jeito que eu quero, então eu não faço. Gente, o mal feito, por exemplo, tem dias, Fernando, fazendo um pouco de autorrevelação aqui, que eu tô morrendo de preguiça. Uhum. Aí eu olho pra bike na minha varanda e eu penso, eu não vou fazer aquela spin com fone no ouvido super focado. Tô com muita preguiça, eu não vou fazer ela bem feita como eu deveria, mas eu vou fazer mexendo no meu celular. Uhum. Claro que não vai ter o mesmo resultado se eu tivesse lá focada com fone, fazendo uma aula de spinning, mas eu não deixei de fazer e ali mexendo no meu celular, o tempo passou e eu consegui me sentir melhor de não ter falhado e ter olhado uma coisa também que ali naquele momento era importante, eu me distraí para que os 30 minutos passassem, porque hoje eu estava de saco cheio, cansada. Uhum. Então, você começar a fazer as coisas mal feitas do que deixar de fazer. E eu sou o exemplo vivo disso, tirando o meu trabalho, na minha vida pessoal, eu faço muita coisa mal feita. Musculação. Gente, hoje eu realmente não vou conseguir, porque eu tô com um treino pesado que eu fico 1h20. Hoje eu vou lá, eu vou fazer a metade do treino, mas eu vou. Para mim é mais importante do que eu ter faltado. Ou é falta de tempo, ou um dia mesmo que você tá com preguiça, preguiça faz parte. Vou lá, faço mal feito, faço, e ainda me parabenizo. Olha, ainda bem, pensei em desistir, pelo menos eu vim. Então veja como essa flexibilidade na sua vida vai te ajudar a tu se ver de uma maneira mais positiva, a tu falhar menos, a tu conseguir alcançar os teus objetivos, né? Então, acho que isso também é algo muito importante a gente falar aqui. Você vê, e vai alimentando aquilo que você falou, né? E vai alimentando a percepção de que eu sou, porque ó, eu conquistei, mesmo, né? Que a gente não acorda todo dia bem. Você falou assim, tem dia que eu acordo com preguiça. Eu falo, tem dia? Agora que voltou às aulas dos meninos, tem que acordar mais cedo todo dia para preparar café, levar pra escola, né? Sou eu que levo de manhã. Então, assim, você tem ali uma rotina que muitas vezes cansa mesmo, né? Ainda mais hoje, né? A gente trabalha pra caramba e tal, e além do trabalho, a vida pessoal, enfim. Eu acho que a questão de você, a gente tinha falado antes da disciplina, e isso retornar em termos de aquele benefício que você tem de quem você é. Né? Então, legal que você está falando, porque a psicoterapia ajuda você a entender isso, né? Então, assim, não é só por, olha que legal eu tô fazendo, olha que interessante eu faço, e o dia que eu não fizer, eu não vou precisar me penalizar por causa disso, não desmerece quem eu sou, né? Então, assim, nossa, tá vendo? Às vezes é isso, né? A pessoa fala, foi 2 meses certinho, aí um dia que ela não conseguiu, não foi, ou não fez o lazer que ela queria, ou não foi na academia, ou não fez, enfim, o que for, ela esquece de todo aquele... Meu nutricionista fala muito isso, errou um dia uma alimentação que você fez, não precisa recompensar, volta e faz dali pra frente e volta o que você estava fazendo, beleza. Não desconsidere, né, não é um dia que você pisar na bola que não vai dar resultado, isso virar um padrão, né, mas isso não tira o mérito de tudo aquilo que você já fez, né? Muito bem. Isso que tu falou é importante demais, né, Fernando? Porque muitas vezes a pessoa fica perdida em quê? Em ruminação. Que se eu tivesse feito, que não sei o que lá, se eu tivesse conseguido. Gente, é esse olhar também mindfulness, eu focar mais no aqui e no agora, o que de fato é importante. Imagina a desvantagem quando eu olho para o passado, de um comportamento que hoje eu olho, que é inadequado. Qual a utilidade, as vantagens, eu voltar, eu deveria ter feito diferente, não sei o que lá. É o daqui para frente, olha, um tipo de comportamento que hoje eu reprovo e eu escolho não fazer. Não tenho mais feito, isso já passou, eu tinha outra maturidade naquela época. Então, de novo, essa compaixão, esse olhar pro aqui, pro agora, em vez de eu focar nessa ruminação do passado, porque de fato não vai ser útil, né? Sim, essa questão do que eu posso fazer agora, né? Porque o passado é legal, eu posso aprender com aquilo, eu posso entender que, olha, aquilo não funcionou, né? E às vezes é muito isso, né?
também essa é uma prática, uma fala bem constante com os pacientes, às vezes, mas fazer isso vai dar trabalho, mas isso não cansa muito, mas isso vai mudar quem eu sou. Eu ouço muito isso também, se eu começar a fazer isso aí, eu não sou assim. A primeira pergunta é, mas tá sendo legal ser assim? O primeiro ponto é, pensa isso, qual a vantagem, né? Mas não é mudar quem você é, né? Justamente ajustar aquilo que não tá te fazendo bem, e por algum motivo, né? E aí, as pequenas conquistas, como você falou no começo, vão te direcionando, né, para aquele seu potencial que você tem, que eventualmente está sendo desperdiçado por distração, por qualquer que seja, né, qualquer outro assunto, né, qualquer outro tema, enfim. Lembrar que a autoestima também tem tudo a ver de você ter um diagnóstico. Eu levanto muito a bandeira de aceitação de Legal. tratamento. Uhum. Não adianta você ir num psiquiatra, num psicólogo, que eu acho que vai cair como uma luva na vida de muita gente, que a gente sabe que é difícil aceitar, e você não aceitou a medicação, você não aceitou o diagnóstico. Infelizmente, não tem como ter uma boa autoestima, Fernando. Se eu tenho um transtorno bipolar e eu não aceito a medicação que vai fazer que eu fique bem. Se eu tenho uma depressão e eu acho que é fraqueza eu tomar uma medicação. Você sabe que com um episódio depressivo, visão negativa de si, do futuro e do mundo. Não tem reconstrução cognitiva nenhuma. Primeiro que nem consegue fazer estratégia cognitiva num paciente muito grave. Então, acho que um dos pilares mais importantes, hoje cada vez mais as pessoas têm procurado ajuda, é você ter ido algum dia a algum psiquiatra e ter tido o diagnóstico de você voltar e aceitar o tratamento e tomar a medicação. Isso não é só da psiquiatria, é de qualquer outro diagnóstico que você tenha. Porque sem você cuidar das medicações que são necessárias, sem você... Eu posso escolher ficar trocando a noite pelo dia, assistindo seriado 4 horas da manhã. De manhã, quando eu for acordar para ir para o trabalho, não tem como eu ter foco e concentração se eu dormir 2, 3 horas por dia. Então, é nessas escolhas, gente, que vocês vão se tornando uma pessoa mais atraente, mais bem-sucedida. Se no trabalho eu fico até 3 horas da manhã no seriado e no trabalho eu vou 7 horas da manhã morrendo de sono, o chefe percebe, a alimentação, cometo erros. Então, eu cuidar do começo ao fim do meu dia. Então agora eu vou ficar sendo essa pessoa rígida. Não, eles acontece, falha acontece, mas é você se comprometer. Sono adequado, dormir cedo, acordar cedo. A atividade física, qualquer coisa. Dançar dentro de casa, uma caminhada no parque, não precisa ser musculação, ser atleta. A questão de você ter momentos de lazer. Então foi o podcast, ter que fazer tudo. Não, você ter momento de não fazer nada, ter um ócio. Aquilo também é importante para sua criatividade, você fazer alguma coisa que você gosta, né? Que é isso da regulação do estresse. E é isso, né? Do sono, da atividade física, de aceitar os tratamentos também, de você procurar uma terapia se você tem condição financeira de fazer. Priorize isso. Quantas vezes, às vezes, você destina tempo e dinheiro com algo que não vai ajudar tanto quanto uma terapia. Então, não ache caro um processo terapêutico, porque ele tem um poder de transformar a sua vida. Quem já fez, né, Fernando, uma boa terapia, com certeza aí do outro lado, tá pensando, gente, foi a melhor escolha que eu fiz, de fato, me ajudou, desenvolvi no trabalho, eu comecei a ter um olhar mais positivo de mim, sair de um relacionamento abusivo, conseguir interagir mais, me destacar, me ver de uma forma positiva, e não tem dinheiro que pague, né, Fernando? E você, assim, você tocou num ponto importante. Eu trabalho muito com pacientes adultos que receberam diagnósticos, por exemplo, de TEA, bastante assim, de TEA, depois de adulto, né, assim, diagnóstico tardio, alguns TDAH. E você tocou num ponto, né, que às vezes do paciente bipolar, que tem que aceitar a medicação, porque, né, inclusive aceitar a condição que ele tem, o transtorno e tal, e obviamente isso requer uma série de ajustes, né, em relação ao que ele tem que fazer, mas e eu vejo muito isso, por exemplo, em pacientes com TEA também, né, adultos que a gente tem que reestruturar a percepção de si mesmo, né, porque foi uma estruturação feita sem essa informação, né? Então, assim, não foi falta de habilidade daquele adulto, foi falta de suporte necessário que ele deveria ter tido na infância, na adolescência, que seja. Só que ele cresceu com essa percepção, autopercepção distorcida e, consequentemente, autoimagem, né? E autoconceito, enfim. Então, assim, a gente tá falando, assim, de reconstruir algo, né? Por isso, muitas vezes, claro, paciente depressivo, a gente não vai começar por uma estratégia cognitiva que não funciona, né? Mas por isso que vai ser necessário mudar essa experiência com quem ele é. E isso vai passar pela autoestima, né? Com aquilo que é... Primeiro que não é determinista, né? Aquilo que eu sou, eu posso mudar, né? Eu mudo ao longo da vida, né? Então, assim, você tá na maravilha de ser gente, né? A gente pode mudar e muita gente tem, inclusive, de novo, a flexibilidade, essa dificuldade de mudar, né? E mudanças, elas acontecem o tempo todo, né? Mas é muito interessante esse ponto que você falou, acho que conversa com o que a gente tava falando
falando sobre flexibilidade e aceitação, né? Alguns pilares, inclusive, das linhas de terceira onda, né? Você tocou em Mindfulness, a gente tem um episódio sobre Mindfulness, né? Que hoje Nossa, que olha, legal! Eu escutei só a metade, depois eu vou terminar ele. Muito muito. bom. E isso ajuda muito. Quantas vezes, Fernanda, a gente está preso em uma situação que não acontece agora, eu tentando adivinhar, mas se eu começo a praticar mais esse mais, do aqui no agora, o quanto Perfeito. isso condiz com o que a gente está falando, né? De eu fazer e focar em coisas que de fato são importantes, que me faz, né, viver uma Perfeito. vida É que exatamente vale a isso que você pena ser falou, né? O vivida. Mindfulness, às vezes o pessoal, né? É uma meditação, não é isso, né? Você tá focado no presente, então assim, é um conjunto de estratégias, né? Para você conseguir experienciar o presente. Hoje, mídia social, hoje, né? Enfim, celular. Não só isso, mas também a necessidade, entre aspas, aqui, necessidade, né? De ser multitarefa, que o mercado nos coloca, e nosso cérebro não foi feito para ser multitarefa, né? Então isso ajuda a gente a sair do piloto automático ali, né? E focar naquilo que é necessário. Se o foco tem que ser, né, quem eu sou, aquilo que eu represento, para mim, né? E depois vem para os outros, mas para mim, extremamente importante. Andressa, pô, muito legal, acho que, como falei, né? Sempre gostoso bater papo, né? Com pessoas da área que a gente sabe que aí estão interessadas e fazer um trabalho ligado à saúde mental, à qualidade de vida das pessoas. Mas, claro, né? Um pequeno podcast que a gente não consegue abordar todos os temas, todos os assuntos, e sempre fica uma coisinha. Então, a gente vai para o nosso bloco aqui do Fale-me Mais Sobre Isso, que é justamente, né? Essa parte que a gente pode dar algumas sugestões para quem quiser se aprofundar, pode ser qualquer coisa aqui, né? Desde materiais acadêmicos até materiais populares aí, para que quem quiser desenvolver um pouco mais, né, possa ter aí um meio de buscar alguma coisa. O que você poderia sugerir para os nossos ouvintes para se aprofundar nisso, Andressa? Fale-me mais sobre isso. E como você sabe, o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quiser divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, o seu serviço, você que é psicólogo, você que é psicóloga, entre lá em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, são sempre marcados nos nossos episódios. Você vai falar ali com o meu amigo Abdu e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar aí a melhor solução para vocês. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. Olha, tem um autor, ele é até da TCC, que eu amo, né? O nome dele é Walter Rizzo, que tem um livro de Apaixone-se por si mesmo, Aprenda a dizer não, Desapegue-se. Todos esses livros dele é muito legal para as pessoas que querem melhorar a autoestima. Tem também, né, bem famoso, a gente escuta em vários podcasts, mas realmente vale a pena a indicação, que é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, sobre isso que a gente estava falando, da flexibilidade, de aceitar a vulnerabilidade. Tem um livro que ele é para leigos, né, da TCC, que é As 10 Mentiras. É um da capa vermelha, E esqueci o agora? nome dele. Mas tem também Não Acredite em Tudo que Você Sente, porque é aquilo que eu falei, né, Fernando? É muito importante que você consiga lidar com as emoções, para que você não viva de acordo com as emoções, Perfeito. porque Acho que isso não é faz 10 muita mentiras diferença e também. você nunca deve acreditar, uma coisa assim? Acho que é isso, né? 10 mentiras que você... Isso. Do livro vermelho. Ele ensina muito no dia a dia, né, sobre como a gente trabalha com Perfeito. os pensamentos na TCC, então eu acho que é um excelente livro também. O teu podcast com muito conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai se sentir uma pessoa interessante, né? Não sei Pode, se eu claro. posso falar, também eu tenho Deve. um podcast. O nome dele é Bipolarcast, mas na verdade tem sobre tudo, como lidar com procrastinação, com preocupação, regulação Mas só emocional. agora você Então fala não é disso, só André? Você sobre devia ter falado transtorno antes já bipolar. disso aí, imagina. Com Ah, é certeza. verdade. Na hora que eu me Relaxa. apresentei, nossa, cometi Já esse vai erro estar marcado gravíssimo, mas aqui. agora ainda está em tempo. Então, o YouTube tem o nome Andressa Versosa, nas redes sociais eu coloco Versosa, é Versosa. No meu Instagram, PC Andressa Versosa, no teu Instagram também tem muito conteúdo de qualidade. E cada vez mais, né, Fernanda, a gente sempre lembrar eles que tipo de conteúdo eu vou atrás no meu dia a Perfeito. dia, que interfere muito, como esse conteúdo vai contribuir positivamente para quem eu sou, para quem eu quero me tornar, né? Perfeito, não, perfeito. Ótimas dicas. Já vou colocar todos esse material, assim, quando a gente vai fazer a publicação, fizer a publicação, vai estar ali marcado, inclusive no site tem os links, né? Vamos colocar aqui o Bipolarcast, vamos colocar ele aqui
marcaram também, pessoal, é mais uma fonte de informação. É sempre importante, acho que uma coisa que a gente aprende muito fazendo podcast é que, assim, né, a colaboração, né, a divulgação de materiais evidenciados, enfim, a gente sempre trabalha com uma perspectiva de evidência científica, né, sempre importante, né, ter essa divulgação ótima. Você devia ter falado lá no começo já, a gente já tinha falado dele antes, mas legal, ótimas dicas, quem quiser aprofundar. Eu me lembrei aqui, quando estava falando, talvez um filme legal, é O Menino que Descobriu o Vento, é fantástico, que não sei se Eu vou assistir também. quem não assistiu, já se prepara o lenço aí, porque é um filme maravilhoso, baseado numa história real, inclusive, né? E fala muito dessa questão de como eu me vejo, né? Não vou falar nada da história aqui, embora seja uma história conhecida, um filme já antiguinho, mas assistam que é muito bom. E me lembrou da música, quem não conhece a música Reticências do Teatro Mágico, ouve lá. E lembra desse ponto, se lembrar de celebrar muito mais, que acho que é o que a Andressa colocou aqui, né? Sobre se valorizar e valorizar essas pequenas conquistas, né? Andressa, muitíssimo obrigado. Pô, agradeço muito pela disponibilidade. A gente conseguiu marcar rapidinho aqui, legal, gostei muito. Muito legal. Espero realmente que tenha gostado e que mais em outras oportunidades a gente volta a trocar uma ideia. Tá bom. Pois obrigada também, tá, Fernando? Eu que agradeço demais. Valeu, tchau, tchau.